voltando a coisas novas, vamos colocar assim, não tão novas assim, né? Então As coisas novas que também são boas, né? Como diz o Belchior. Exatamente. Então você ganha a eleição, né? Numa cidade, dizem que Ipoá é uma cidade conservadora, mas ela é muito pequena, né? Então vamos lá, é uma cidade fácil de manipular, né? Por isso... fácil de manipular, é isso que eu quis dizer acredito mesmo? que sim, muito fácil de manipular. Tá ali, então, pega 4, 5, 10, 15 eu sabe o que eu tô falando, porque depois o povo começa a mandar mensagem pra ele, manda mensagem pra mim. 5, 10, 15 lideranças ali, algumas pessoas que... Na época tinha muito disso, né? Então o pessoal do centro, aquele pessoal conservador, eu acho que... E Suzano também, né? Na verdade, fala pela migração japonesa que tinha, né? Tem muito, na verdade, ali em Suzano, né? E aí, na verdade, é o seguinte, Marcelo, você sentiu, principalmente ali naquela parte do centro, aquela área nobre, né? Que você foi o prefeito de todos, vamos colocar assim. Você sentiu a questão do preconceito? Você viu, porque, querendo ou não, órgão público, né? Conhecendo muitas pessoas, né? Você sentiu na pele, não é vitimização, mas a gente sente, né? Você sentiu na pele o preconceito? Cara, isso foi durante todo o período. Todo período. Todo período. Porque, na verdade, o preconceito ele se manifesta de formas muito diferentes. E parte disso é meio oculto, né? Em atitudes que você não percebe de cara que é uma atitude racista. Exatamente. O debate em torno... porque, assim, de repente você, sei lá, chama um setor da sociedade para fazer uma reunião para discutir um projeto de revitalização da área central, por exemplo. Uhum. Aí você faz a reunião, convida todo mundo, aparece meia dúzia. Aí você fica pensando, mas por que essa falta de presença, né? Uhum. Então você percebe que tem ali um pouco de sabotagem, tem um pouco de desinteresse e tal, mas também tem preconceito racial. Porque algumas pessoas não admitem, imagina, um homem preto, de esquerda, sentado na cadeira de prefeito. Aquilo, cara, é para as elites, não é para a população. Na cara, Exatamente. Principalmente eles, né? Só que principalmente aqueles que você tirou da cadeira, né? Que falaram assim, eu não acredito. Posso falar? Não acredito que esse neguinho tomou conta É briga, o pessoal trata assim. Sim. Dentro da sala. Eu já vi muito isso, cara. Principalmente no governo passado. Parece que deu voz para esse povo, né? Eu já vi muito isso, 4, 5, meia dúzia de... Mas você sabe que tem uma coisa muito bacana, assim, em termos de referência, né? Uma vez eu estava conversando com a Marta Suplicy, quando ela tinha acabado de deixar a Prefeitura de São Paulo. Eu estava batendo um papo com ela e tal, e ela contou uma história, ela repetiu essa história várias vezes, de uma menina que disse para ela o seguinte, eu também quero ser prefeita de São Paulo. Porque a menina enxergou nela, né? A Marta, uma mulher prefeita. Então ela se viu, digamos assim, diante da possibilidade de também que ela fosse prefeita. Então, quando chega um prefeito negro numa cidade, os meninos que são maioria na periferia de Suzano, olhavam para mim e falavam, pô, esse cara tá lá, pô. É uma referência. Só que as elites que estão ali habituadas a comandar e tocar do jeito que elas querem tocar a favor delas, aquilo era uma afronta. Então havia uma certa afronta. Pô, o que esse cara tá fazendo aí? Né? Então, de fato, teve sim. E eu vou dizer uma coisa assim, quase que em caráter de confissão. Muitas coisas eu não percebi naquela época. Você estava empolgadão para Cara, não é empolgação. Não? É porque, assim, vamos pensar no processo de lutas recente na história do Brasil. Nós avançamos muito. Qual foi o presidente que criou um ministério voltado para a promoção da igualdade racial? Foi no governo Lula. E olha bem, não é um ministério que tem um nome diferente ao nome proposto de igualdade racial. Então ali não estava se falando apenas de um segmento, mas da ideia de uma questão que transformasse o país em algo de igualdade. Então esse processo parece que não, mas é recente. Então algumas manifestações da época, estou falando de 20 anos atrás, a gente talvez não percebesse. Algumas piadas a gente meio que aceitava de boa. Se a gente pensar 20 anos atrás, fala, cara, essa piadinha aí até que vai. Sabe? Sim. Aquela coisa assim, o cara é nego doce, vamos falar assim. Nego né? doce, Pô, o cara é nego doce, não sei o quê. O que era isso? Era nego com atitude de branco?
Você percebe? Então, o preconceito meio que... Cara, e sem falar naquele que dizia o seguinte, não, eu ouvi isso, pô. Esse é um negro da alma De alma branca. Isso é uma desgraça. Sabe? Você Então... ouviu um cara então, falar aí, isso. Não, aí o cara... Eu já ouvi tanto isso. Você tá na cabeceira da mesa do gabinete do prefeito, sendo o mandatário principal do município. Sim. Aí vai um cara ali e fala isso pra você. Cara... Isso é um negro da alma branca. Então, como que você corrige o cara ali numa reunião aberta? Você pode fazer aqui no privado depois. Você chegar pro cara e falar, meu amigo, essa piada não é legal, isso não é bacana. Eu fiz isso algumas vezes. Mas na mesa ali, meio que se deixa passar. Tá certo? Porque para não constranger e tal. Então essas coisas, Bolinha, estão muito embutidas, né? Só que essas lutas recentes, elas transformaram isso. Então hoje, nós temos mais espaços ocupados por mulheres, mais espaços ocupados por homens negros, mulheres negras. E vamos pensar numa coisa, acho que é um testemunho importante. O meu governo, ele tinha uma participação tão expressiva de mulheres, que se fosse hoje, me comparariam ao presidente do Chile. Porque eu tinha... no mesmo momento eu tinha secretária de obras, secretária de finanças, secretária de educação, secretária de transportes, secretária de planejamento e outras que eu estou esquecendo agora, promoção da cidadania, que é a área da assistência social. Então eu tinha majoritariamente mulheres no governo. E se você pensasse em termos orçamentários, comunicação... Acho que meio ambiente também, né, Rosinho? Meio ambiente. É tanta que não é... Eu não estou dizendo isso assim como, tal. Cara, por quê? Porque foi uma construção natural. Então o governo tinha uma representação feminina importante, então ninguém estava acostumado a ver um chefe de gabinete negro, por exemplo, que era o João Adolfo. As pessoas estranhavam. Então você tem na antessala um negro. Entra na sala principal outro negro, porra, que merda é essa? Então os caras ficavam putos.